Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Entrevista, trânsito, os bastidores em Brasília, esporte. Tudo o que você precisa saber agora na Conte. E no portal Lei Agora. Oi, gente, chegando agora na Conte nessa terça-feira de carnaval, dia 21 de fevereiro, é isso mesmo, meu povo? Terça-feira, terçou, não é? Com folga, com feriadão. Eu sou Camila Piacente, agradeço a sua companhia por aqui até às 19 horas, agora na Conte, é isso aí. Como é que tá por aí de carnaval? Tá curtindo? Já se preparando pro retorno amanhã? Ou de repente nem é amanhã, é na quinta, não é? Algumas pessoas têm essa folga um pouco mais avantajada, gostoso, não é? Aproveitar esse comecinho aí de ano com essa folga boa. Até porque, não é? Lembrando que, como diz o ditado popular, de que o ano só começa depois do carnaval, eu já vou te dar um choque de realidade, viu? O período para declarar o imposto de renda desse ano, eles não esquecem, ele não falha. Começa em 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Esse ano tem um prazo um pouco maior, né, para finalizar a declaração, mas de qualquer forma a gente sempre fala por aqui para tentar não deixar tudo para a última hora, né, para já ir selecionando documentação, aproveitar agora essa volta já, não é, ir pegando todos os recibos, o que dá para utilizar como declaração, né, para fazer a declaração, mas de qualquer forma, vamos lá, devem fazer a declaração todos aqueles que obtiveram renda acima de R$ 28.559,70 no ano passado, ou então que receberam mais de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte. Para prestar contas com o Leão, o contribuinte vai precisar reunir vários documentos e informações também. A recomendação é que se faça essa seleção, como eu disse, não é, com antecedência, para evitar cometer erros ou omissões na declaração, evitando não cair na temida malha fina, gente, ou ter problemas ainda com a restituição, caso você tenha direito. Durante o ano passado, foi discutida aí a possibilidade de novas regras no imposto de renda para esse ano, como a mudança na tabela usada na apuração da tributação. Essa seria aí a principal. Uma das promessas de campanha, inclusive, do presidente Lula, foi uma possível reforma no imposto de renda com a ampliação da faixa de isenção para quem ganha até R$ 5 mil mensais. Mas em novembro, o senador Wellington Dias, do PT, responsável pela revisão do orçamento, ele disse que o tema será tratado ao longo do novo governo, ou seja, não é para agora, não necessariamente para esse ano. O detalhamento das mudanças a serem implementadas ainda não foi oficializado. A gente recebeu algumas informações, não é? O governo federal repassou aí quase na véspera do início do carnaval, mas essa faixa, não é, que é a principal dúvida, ainda não foi confirmada. Já existe, né, isso a gente sabe, já existe um projeto de reforma no imposto de renda em tramitação no Congresso e que já foi aprovado na Câmara, mas ainda espera a votação no Senado. E tudo, como eu já disse, a gente espera que seja resolvido, ou pelo menos comece, não é, a ser resolvido, na verdade, depois do carnaval, que está acabando, está passando, viu? Se você ainda está chateado porque não pôde aproveitar, relaxa, já está acabando, né? Fica aqui com a gente, fica bem informado e esquece se você não puder ter aproveitado aí, se não teve a folga, né, que merecia. Mas, enfim, nessa edição a gente vai falar sobre Quaresma. Amanhã, inclusive, começa o período marcado pela renúncia a determinados alimentos e hábitos. O padre Renan Cunha explica tudo pra gente. Vamos falar também de um projeto de lei que vai facilitar a vida dos cadeirantes. É muito bacana essa iniciativa. E para quem usa o Pix no dia a dia, quase que todo mundo, né? Vamos combinar? Fique atento, teve mudança e a gente vai detalhar todas essas novidades. E na entrevista de hoje, um papo com a psicóloga Sani Neves, sobre os nossos pequenos que estão passando muito tempo presos às telas dos celulares. E aí, tem como mudar essa situação, criar novos hábitos, orientar, pelo menos, né, como pais,
é a nossa obrigação de auxiliar? Tudo isso você confere na entrevista, tá bem interessante, viu? E também tem notícia boa para quem estava esperando a retomada dos serviços de atendimento psicológico da UFMT, tudo de graça. Então, se você está aí querendo, procurando, buscando um atendimento psicológico e não tem condições de pagar, vai ter esse atendimento de graça fornecido pela UFMT. Boa notícia, não é? Essa é muito legal. E a gente já começa essa edição falando de uma data importante para os religiosos. Amanhã, quarta-feira, começa um momento de reflexão e também de penitência. É a data que marca o início da quaresma. É um período marcado pela renúncia, não é, a determinados alimentos e hábitos. Aí vai de cada pessoa, não é? A quaresma tem início na quarta-feira de cinzas, após o carnaval, e dura até a quinta-feira santa, que é antes da missa da ceia do Senhor, não é? A penitência escolhida prolonga-se até o sábado de Aleluia, que é a véspera de celebração do domingo de Páscoa, como explica pra gente o padre Renan Cunha. O tempo da quaresma, então, é um tempo 40 dias, mas esses 40 dias, vamos dizer assim, são mais simbólicos do que literais, porque, na verdade, se a gente contar, dá mais de 40 dias, o tempo da quaresma, o tempo litúrgico. Só que a gente fala dos 40 dias porque é um número bíblico que representa justamente um tempo de penitência, de jejum e de conversão. Foram 40 dias de Jesus no deserto, foram 40 anos do povo hebreu no deserto, foram 40 dias de dilúvio. Então nós temos todas essas cenas, todos esses episódios bíblicos com 40 dias que se referem justamente à necessidade de nós fazermos penitência. E por que a penitência? Porque por meio da penitência a gente doma as nossas paixões, os nossos instintos, que muitas vezes estão desordenados e nos levam para vícios. Uma vez que a gente faz jejum, uma vez que a gente faz penitência, a gente então consegue alcançar um domínio próprio, consegue desenvolver um caráter firme para ter, vamos dizer assim, opinião, força de vontade. E assim, com uma vontade dominada pela graça também, nós tomarmos decisões corretas conforme a vontade de Deus, conforme os mandamentos. E a quarta-feira de cinzas, então, nesse sentido, ela já dá o pontapé inicial nesse período de penitências, porque a quarta-feira de cinzas, o preceito dela é justamente o jejum e a abstinência. É um dia para ficarmos sem comer carne e também com uma refeição muito bem regrada. Então, o que é o jejum? É fazer apenas uma refeição completa no dia e algumas refeições picadas ao longo do dia, sem que complete uma segunda refeição. Por que isso? Para que nos lembremos daqueles que passam fome e também justamente para desenvolvermos em nós essa resistência aos nossos apetites, que nós saibamos nos dominar. Vejam, a gula, ela está diretamente ligada aos pecados da luxúria. Então, um homem, uma mulher que não sabe se dominar diante de um prato de comida, que não sabe se dominar diante de uma picanha, de uma carne assada, ele também não vai se dominar diante de uma mulher, de um homem, né, que sejam para eles atraentes. E é justamente por causa dessa falta de domínio que acontecem as traições, que acontecem os adultérios, as fornicações e tantos outros pecados gravíssimos que podem chegar justamente até a questão da violência sexual, porque são homens, são mulheres que não se controlam, que não têm domínio sobre as suas vontades. E lembrando que esse jejum não precisa ser também só um jejum de comida. Às vezes o jejum que você está precisando é um jejum visual, é um jejum dos ouvidos, né?
o que você anda vendo na internet? Será que você não está viciado nas redes sociais, viciado nas telas, no seu celular? Será que o tempo da quaresma não seria uma oportunidade para você se afastar um pouco desses ambientes, para se recolher? Então, observar quais têm sido os pontos fracos na sua vida, para que você possa se elevar como pessoa e se elevar a Deus. Esse é o nosso propósito. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então é isso, né? Você, meu ouvinte aí que está nos acompanhando, tem essa reflexão, não é, de penitência durante a quaresma, pratica a quaresma. Depois conta pra gente aí o que você escolhe como penitência, não é? Algumas pessoas cortam na alimentação, deixa de comer a carne, deixa de tomar uma cervejinha, deixa de comer um chocolate. Tem que ser algo que realmente represente um sacrifício, não é? Para mostrar aí a sua vontade de ser uma pessoa melhor, de se colocar à disposição de Deus mesmo, não é? Sempre após o carnaval, não é? Começa esse momento, isso falando da Igreja Católica. Agora vamos falar de um outro assunto, gente. É o seguinte: Cuiabá agora conta com um banco municipal de cadeira de rodas. Foi sancionada pelo prefeito Emanuel Pinheiro no último dia 18 e já está em vigor na capital essa lei. É de autoria do vereador Marcos Brito, do PV, e a medida visa preservar o direito social à cidadania dos portadores de necessidades especiais. Mas, para tanto, o banco vai funcionar como uma espécie de locadora, na verdade, de equipamentos médicos, a fim de atender a comunidade carente. Em resumo, o município vai locar cadeira de rodas, não é? Para a pessoa que precisa, cadeiras higiênicas, cadeiras de banho, bengalas, muletas, andadores, nebulizadores, camas hospitalares e também tipóias, não é? Para ajudar aí a população carente. Botas ortopédicas também, viu? E ainda outros aparelhos sem qualquer custo. Quer saber como vai funcionar? O vereador, que é o autor da lei, o Marcos Brito, explica para a gente. Vamos ouvir. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio Conte, boa noite a toda a produção aí da redação da Rádio Conte. Vereador Marcos Brito, obrigado pela oportunidade. Estou aqui para explicar um pouco do nosso projeto, que é o Banco Municipal de Cadeira de Rodas e Afins. Essa demanda ela originou-se das várias denúncias que a gente tinha, né, dos munícipes que não tinham oportunidade de fazer algo, né, de ter a oportunidade de ter um tratamento digno com uma cadeira de rodas. Muitos deles acometidos com a pessoa com deficiência, né, posterior a um acidente ou já uma coisa de nascença, e não tinha como tratar, não tinha como ter esse tratamento devido, que é a oportunidade de ter uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, uma cama hospitalar, uma muleta, uma bengala, que são esses os itens que a gente vai brigar para que seja fornecido de uma certa forma para o munícipe. Ele apresentando o seu laudo médico, o laudo fisioterapêutico, para que isso faça parte do seu tratamento, ser acompanhado por um fisioterapeuta, e aquilo ali ele vai ter acesso de uma forma como um empréstimo. Ele vem, apresenta, passa por um núcleo técnico médico dentro da prefeitura, especificamente ou vai ser com o apoio da saúde e com o apoio da Secretaria de Assistência Social, e ali vão diagnosticar o prazo do tratamento dele, o prazo que ele terá emprestado, né, o município vai emprestar para a pessoa essa cadeira de rodas, para que ela possa ter um tratamento bacana, e com a sua melhora, ele retorna à cadeira de rodas. A cadeira de rodas, ela pode ter aquilo ali, ela pode ter utilizado, né? E ao retornar, ela não pode retornar quebrada. Ela pode, com os desgastes de uso, né? Tudo bem, mas quando quebrada, vai ser responsabilidade do munícipe que a emprestou. E assim, nós agora iremos para a segunda fase, né? Projeto de lei sancionado nesse último mês, já está em vigor. Agora a parte é fazer com que concretize para o munícipe. Essa é uma luta nossa, uma luta do gabinete do vereador Marcos Brito. Vamos procurar os parceiros, né, que possam fazer as doações.
as entidades estaduais que possam fazer uma parceria com a gente. De certa forma, a gente quer atender toda Cuiabá com esse projeto de lei. Obrigado pela oportunidade e boa noite a todos. Bacana, né, gente? A gente até comentou aqui no intervalo, enquanto a gente ouvia a entrevista do vereador, que é muito caro, não é fácil. As pessoas que dependem, não é que precisam e não têm condições, passam um aperto, né, para ter acesso a esses equipamentos, a esses materiais. Muito bacana essa iniciativa da Câmara, do vereador e também da Prefeitura em sancionar essa lei. Agora, gente, imagino que você já tenha ouvido falar sobre o chamado golpe do boleto falso. Como que é esse, Camila? Porque cada hora é um diferente, não é? Mas esse é aquele que acontece quando uma pessoa que realmente fez uma compra ou tem uma conta em aberto recebe um boleto de forma digital ou impressa para pagamento. Mas, ao realizar o pagamento, o valor vai para a conta de outra pessoa, ao invés de servir para quitar a despesa. Ô, tristeza, né? Todos nós já vimos notícias sobre esse tipo de fraude com boleto, ou infelizmente já fomos vítimas de algo nesse sentido. Eu mesma já caí numa dessa, viu? Fui pagar uma vez um cartão de crédito e o bandido manda o valor certo. Você tem que prestar atenção nos detalhes, no banco, no credor, enfim. Tem que estar atento mesmo e desconfiar, sempre desconfiar. Lojas fantasmas, roubo de dados, descontos inimagináveis são apenas alguns exemplos desses crimes bem comuns, mas que podem custar diversos problemas para nós usuários, não é? A delegada Judá Maali Pinheiro Marcondes, ela dá algumas dicas, viu, para a gente se proteger. É muito bacana, fica atento. O crime de estelionato sob a modalidade de boleto falso vem ocorrendo em todo o Brasil, mas que eu pude observar que aqui no estado do Mato Grosso aumentou de forma acentuada. Os estelionatários estão enviando boletos por meio de e-mail, correios, pelo WhatsApp, até pelo site, simulando ser empresa, por fornecedor de serviço. E as vítimas pagam aquele boleto achando que estão quitando débitos referentes às contas daquele serviço. Por exemplo, conta de luz, água, internet. No entanto, o dinheiro é enviado para a conta do golpista. Então, eu aconselho as pessoas a verificarem de forma minuciosa os boletos, os detalhes do boleto. Por exemplo, aquela empresa costumava enviar a conta através do e-mail e, de repente, começou a enviar por correio. Então, verifique se isso é correto. Entre em contato com a empresa, ligue por telefone que está no site, né? E entre em contato com a empresa para verificar essa situação. E outro ponto que a pessoa deve observar, que a conta do beneficiário, muitas das vezes, está tudo certinho. Você vê que o boleto vem escrito com todos os detalhes corretos, mas na hora de pagar, quando você coloca ali o código de barras, aparece um beneficiário que você não conhece. Então, provavelmente é um golpe. Ou então, o nome daquele beneficiário, muitas das vezes é uma empresa que eles criam com um nome similar à daquela empresa que eles estão golpeando. Então, é importante verificar o nome corretamente qualquer dúvida, entre em contato com a própria empresa. E é bom imprimir o boleto dentro do site específico mesmo daquela empresa. São condutas que, se as pessoas seguirem, provavelmente não cairão num golpe. A pena daquele que pratica o crime de estelionato através do boleto falso, a gente chama de estelionato eletrônico. E a pena é de 4 a 8 anos. Então, a pena é alta. Então, aquele que fornece conta para poder aplicar o golpe ou aquele que articula também pagarão, né, responderão pelo crime de estelionato e terão essas penas de 4 a 8 anos. E se a pessoa, se por acaso cair num golpe, é importante que procure a delegacia de estelionato imediatamente ou qualquer delegacia próxima, registre o boletim e é importante que as pessoas saibam que precisam representar. O crime de estelionato, ele é condicionado à representação da vítima. O que é isso? A vítima precisa dizer que quer que haja uma investigação, né? Isso é muito importante. O delegado, o investigador, o escrivão só pode atuar diante do consentimento da vítima. Então é importante que as vítimas saibam disso e na hora de registrar a ocorrência deixe claro que quer representar.
Gente, não é agradável, né, você cair num golpe desse. Além do prejuízo financeiro, você fica muito chateado. Não tem como, né, não se sentir chateado, não se sentir lesado. Mas, enfim, né, prestar atenção, a gente aprende. Eu mesma, depois que caí numa dessa, fiquei muito mais atenta e com as dicas da delegada aí, dá para reforçar essa situação. Mas vamos seguir? Vamos para Brasília? Agora na Conte. Os bastidores em Brasília. É o seguinte, a Comissão de Assuntos Econômicos estuda convidar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para ir ao Senado assim que passar o feriadão de carnaval. Tá vendo? Quando eu falo que só depois do carnaval, vocês brigam comigo, mas é verdade. Os senadores Otto Alencar, do PSD da Bahia, e Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, presidente e vice-presidente do colegiado no último biênio, avaliam o seguinte, que um convite amigável ajudaria a aparar arestas e apaziguar o conflito travado com a autoridade monetária. Ângelo Cruz, esse convite vai rolar? Já rolou ou é só depois do carnaval mesmo? Boa noite. Oi, Camila, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. A tendência é que, passado então o carnaval, Roberto Campos Neto compareça à Comissão de Assuntos Econômicos lá do Senado Federal para poder falar sobre a taxa de juros. Acontece o seguinte, né, que de acordo com a lei que aprovou a autonomia do Banco Central, o presidente do órgão deve comparecer à comissão 2 vezes por ano, mas diante do cenário atual econômico, a tendência é que ganhe força de fato a ida dele este ano, a primeira ida este ano, já que são 2 vezes por ano a previsão, seja então depois do carnaval. Essa proposta será feita pelo líder do PSD lá no Senado, o senador Otto Alencar, que presidiu inclusive a comissão até esta legislatura. Inclusive, a Comissão de Assuntos Econômicos vai continuar com o PSD, o indicado do partido para dirigir a comissão nos próximos 2 anos é o senador Vanderlan Cardoso. A gente lembra, né, que inclusive Roberto Campos Neto vem se manifestando favoravelmente à ida então à comissão, conforme diz então a lei. Também já sinalizou que gostaria de manter um contato mais estreito com o governo e que foi visto como uma sinalização a Lula. Inclusive, ele defendeu aí, no caso, o presidente Lula, disse que o mercado precisa ter calma, porque em alguns momentos, então, o mercado, diante de algumas sinalizações dadas pelo governo, acaba ficando um pouco preocupado, emitindo alguns sinais não muito bacanas, e que há necessidade de calma, já que o governo está iniciando agora, recentemente, precisa, então, colocar a casa em ordem, fazer alguns ajustes e precisa dessa compreensão do mercado. Campos Neto mantém também boa relação com os senadores do partido do PSD, especificamente também com Alencar. O PSD, por orientação do presidente Gilberto Kassab, tem promovido a blindagem política dele. O partido, inclusive, atuou para evitar a convocação na Câmara, embora haja discussão jurídica se ele, por não ter mais status de ministro desde a aprovação da autonomia, pode ser convocado. Inclusive, houve uma reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, aí os parlamentares aprovaram resolução que pede a convocação de Campos Neto, tanto pela Câmara quanto também pelo Senado. A ida ao CAI, no entanto, foge aí desta discussão, já que consta na Lei Complementar 79, que instituiu aí a autonomia do Banco Central, o seguinte, que o presidente do Banco Central do Brasil deverá apresentar no Senado Federal, em arguição pública, no primeiro e no segundo semestres de cada ano, relatório de inflação e relatório de estabilidade financeira, explicando as decisões tomadas no semestre anterior. Acontece que o Palácio do Planalto, pelo menos os bastidores, no caso, enxerga muito bem essa ida, né, antecipada de Roberto Campos Neto à comissão. Acontece também que a gente lembra das críticas públicas, né, feitas pelo presidente Lula em relação à questão da taxa de juros, porque para Lula está muito elevado, e que aí quem tem um papel importante para poder fazer essa redução é justamente o próprio presidente lá do Banco Central. Acontece que ministros lá do Palácio do Planalto aconselharam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a evitar novas críticas diretas a Roberto Campos Neto, a baixar o tom ao tratar da política monetária, porque segundo interlocutores lá do Planalto, a sugestão dos ministros foi de que Lula não deve personificar a discussão da taxa de juros na figura do presidente do Banco Central, e sim discutir a tese de forma mais geral e abrangente quando, na verdade, voltar ao assunto. Lula também ouviu desses conselhos aí do seu trio de ministros mais próximos, Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, Rui Costa, da Casa Civil, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação. Os três, aos poucos, vão se consolidando, né, como os principais conselheiros de Lula em decisões
decisões que envolvem negociações políticas. O presidente também tem tido reuniões com o trio quase todos os dias. O ministro da Fazenda, por exemplo, Fernando Haddad, sempre foi muito próximo ao presidente da República, mas costuma dar aconselhamentos de ordem mais técnica e menos política. Na avaliação dos ministros palacianos, as críticas a Campos Neto acabaram dando muita visibilidade ao presidente do Banco Central. Então agora, de fato, é ficar de olho. A tendência é que as coisas andem rápido depois do carnaval, porque tudo volta, digamos que à normalidade aqui em Brasília, quando se fala então de política, Congresso Nacional, e com isso, a ver se o PSD, né, no caso, na pessoa, né, de Otto Alencar, vai conseguir dar prosseguimento, antecipar a saída de Roberto Campos Neto à Comissão de Assuntos Econômicos, por mais então que ele tenha uma proximidade com o partido e o partido está tentando blindar ele. Vamos acompanhar, eu volto com você no estúdio. E agora vamos falar de uma outra situação que teve até pedido, né, de ouvinte para esclarecer, que é sobre o Pix. No começo do ano, tiveram algumas alterações, algumas mudanças, e é sempre importante a gente ficar atento para não ser pego de surpresa. De longe, né, gente, o Pix é agora a forma de pagamento mais usada pelos consumidores brasileiros. Essa facilidade para quem paga e a segurança, não é, de quem recebe, e o efeito instantâneo, né, tem feito com que esse tipo de operação financeira ganhe cada vez mais adeptos. Mas no decorrer do tempo, muitas mudanças foram acontecendo e para você entender, a consultora financeira Bárbara Alvarez fez um resumo para a gente. Vamos ouvir. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Conte. Tudo bem com vocês? Aqui é a Bárbara Alvarez, consultora financeira empresarial, explicando para vocês como estão as novas mudanças do Pix que foram liberadas agora nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Primeira mudança, fim do limite por transação, isso mesmo. A partir de agora, você deixa de ter um limite individual por transação, passando a valer apenas limites diários por período. Agora, você, cliente, pode transferir de uma vez o valor todo do seu limite ou pode fazê-lo picado, fazendo através dos períodos por diversas vezes. Essas regras são personalizadas e elas podem demorar de 24 a 48 horas para serem acatadas as alterações. Segunda mudança, flexibilização do limite noturno. Até agora, o período noturno em que os limites de transferência eram mais baixos começavam a partir das 8 e iam até às 6. Com a mudança, você, correntista, pode escolher este período, podendo começar às 10 e terminando até às 6. Terceira mudança, Pix-saque e Pix-troco. Agora existem o aumento dos valores disponíveis em ambas as modalidades, podendo ser possível sacar ou receber troco de R$ 500 via Pix durante o dia e R$ 100 à noite. As quantias passam de R$ 3.000 no período diurno até R$ 1.000 no período noturno. Mudança 4, transferências a empresas. O Banco Central retirou o limite para transferências a contas de pessoas jurídicas pelo Pix. Agora vai caber a cada instituição financeira determinar o valor máximo. Mudança 5, referente a compras. Os limites das operações Pix com finalidade de compra passarão a ser iguais aos de transferência eletrônica disponível, que é o vulgar falando sobre o TED. Antes, eles eram atrelados aos limites do cartão de débito. Mudança 5, aposentadorias e pensões. Agora o Tesouro Nacional pode pagar as aposentadorias e pensões e salários ao funcionalismo por meio de conta salário associada ao Pix. Antigamente, o PagTesouro, sistema da Secretaria do Tesouro Nacional, permitia os pagamentos pelo Pix, estavam disponíveis apenas através da Guia de Recolhimento à União, famoso GRU. Sexta mudança, correspondentes bancários. O Banco Central facilitará o recebimento de recursos por correspondentes bancários por meio do Pix. Cada correspondente bancário poderá ter uma conta em seu nome para movimentação de valores relativos à prestação de serviços, desde que seja usada apenas para receber recursos. Todas essas regras você pode conferir no site do Banco Central ou através do nosso Instagram, barbara.s.alvarez. Desde já agradeço e tenham todos uma boa noite.
O Pix é bom demais, né? É muito bom. Afinal, aliás, aproveitando já que é carnaval, né? Juliana Bino, faz um Pix de carnaval aí pra mim. Seja legalzinha, faz um Pix de carnaval. Dá tempo, a gente vai até pro intervalo agora. Enquanto isso, você pode fazer um Pix pra mim. Vamos pro intervalo, gente. Na volta tem mais notícia por aqui. Agora na Conte. Volta já! A informação como você gosta. Agora na Conte. Agora na Conte está de volta. De volta agora na Conte com mais informação e a gente volta do intervalo para conversar com os pais. Você que está me ouvindo aí, que é pai, nós aqui, eu também sou mãe, Christian é pai aqui no estúdio. É difícil encontrar uma mãe ou um pai que tenha comprado um celular para o filho e que não esteja preocupado com o uso excessivo do aparelho. Às vezes com adulto também, né, gente? Vamos combinar. Mas hoje a ideia é a gente perceber isso com os filhos, com as crianças, com os jovens e saber como agir. Para aprender exatamente a lidar com essa situação, nós conversamos com a psicóloga Sani Neves na nossa entrevista de hoje. Agora na Conte. Entrevista. E reclamações, gente, acerca do número de horas e horas diárias que crianças e jovens têm passado diante das telas, né, de smartphones, tablets, computadores, enfim, até da televisão, né, são frequentes nas rodas de conversa, nas escolas e também nos consultórios médicos. Nesse momento de carnaval, de folga escolar, a psicóloga Sani Neves deu umas dicas valiosas para orientar os pais, até porque depois de amanhã já volta tudo ao normal, né?
Acaba a folga e as crianças, os jovens precisam ter essa dimensão, essa ideia de que existem regras, não é, gente, para tudo. Então é importante a gente ter esse auxílio de uma profissional nos dando dicas valiosas. Vamos ouvir. Com as voltas às aulas, é o momento de retomar a disciplina, organizar a agenda, ter horário para dormir, para acordar e, evidentemente, deixar as telas de lado. Para muitos pais, isso é motivo de preocupação, desgaste, aflição. Vivem momentos de tensão e, por que não dizer, de verdade, sentem raiva. Raiva dessa situação desgastante e, ao mesmo tempo, preocupante. Mas há uma sugestão, há uma solução para esse problema. É momento de sentar e conversar com os filhos. Se você já tentou regras rígidas, falar alto, colocar limites claros e não funcionou, experimente um diálogo, converse, ouça o seu filho, a sua filha, combinem sobre o melhor horário para a tarefa, o horário adequado para usar a tela e até que horas podem ficar com o celular. Também é importante que esses pais entendam que eles são, sim, os pais e não somente amigos dos filhos. E nessa hora, lembrem-se da autoridade. Combinem um horário para recolher o celular à noite. Sim, não dá para confiar e deixar o celular no quarto. São crianças, adolescentes, ainda estão aprendendo a respeitar regras, a controlar as suas vontades. Portanto, é muito importante você tirar o celular do quarto. Retire, combine um horário, permita que ele fale também sobre a opinião dele, sobre um horário que seja adequado para ambas as partes. Quanto às tarefas, converse com ele sobre o dia que vocês terão tempo, horário disponível, para que eles não venham pedir uma ajuda naquela hora que você está mais aflita ou preocupado com o trabalho, com o almoço para fazer, já em cima da hora para sair para a escola, pois isso também estará evitando um momento de estresse, de discussões que não são nada agradáveis. Sani, então o que é o momento, não é? Qual é o momento de dialogar, de negociar, por mais difícil que seja? Como identificar que chegou essa hora? Toda vez que a criança participa dessa negociação, de combinar horários, limites, ela se sente mais responsável e comprometida com aquela ação. Por isso é tão importante sentar, olhar nos olhinhos, sentir a criança, dedicar esse momento de tranquilidade nesse diálogo que deve ser um diálogo claro, amoroso, tranquilo, e não somente naquele momento em que você está estressada, estressado, despejando ali toda a sua frustração, o seu cansaço, pois isso não faz bem para o desenvolvimento mental da criança. Ela não consegue entender que o papai e a mamãe estão cansados e estressados não somente pela situação que está acontecendo em casa, mas também pelo trabalho, pela vida financeira, enfim, por todo o estresse da vida adulta. Na cabecinha da criança, ela vai interpretar assim: papai e mamãe não gostam de mim. Olha o quanto eles falam nervosos e gritam comigo. Então, pense bem nessa dica que eu estou deixando. Escolha um momento, um horário, pode ser um sábado à tarde ou num domingo, para vocês sentarem, colocarem ali no papel, na agenda, qual vai ser o horário de fazer determinada tarefa, qual horário pode brincar, qual horário podem usar o celular para falar com os amigos, para jogar, sempre lembrando de inspecionar. É muito importante que os pais sejam vigilantes e fiscalizem sim com quem essas crianças estão conversando, sobre o que tipo de jogos estão tendo acesso, pois todos sabemos que envolvem muitos riscos e as crianças precisam desse cuidado. Os pais precisam controlar a situação, não é? A gente entende, mas como ter esse comprometimento sem causar uma crise? Como ter esse diálogo com jovens, com crianças em casa? Para evitar que o uso das telas seja excessivo, é necessário incluir outras atividades que possam
preencher a agenda da criança, fazendo com que ela não tenha tanto tempo livre para o uso do celular. Também é importante que os pais assumam o controle do aparelho, não deixando totalmente na mão da criança o tempo todo, 24 horas por dia, para que ela tenha acesso no momento que ela quiser, inclusive de madrugada. Então, o uso da tela implica o comprometimento dos pais em estar regulamentando e vigiando o seu uso. É importante que os pais tenham consciência que é impossível, na atualidade, impedir que as crianças tenham acesso à internet, ao celular. No entanto, é primordial que definam um horário, um tempo para uso diário. Nunca vacilando ou permitindo que esse horário seja quebrado, porque a criança vai aprendendo a driblar regras. Por exemplo, se vocês combinarem que utilizarão apenas 2 horas por dia, 1h30, e de repente a criança está usando 3 horas porque os pais esqueceram de recolher o celular, o que elas vão interpretar? Os meus pais não cumprem o que eles falam. Não é mesmo? Então é muito importante que as crianças tenham essa consciência de que o que o papai e a mamãe falaram e combinaram está combinado e nunca será mudado. Ou seja, regra é regra. Isso também traz uma segurança afetiva para a criança, pois ela se sentirá acolhida, amada e protegida por esses pais. Sani, a gente ouve muito, não é? Que as crianças de hoje são diferentes, não têm o mesmo respeito que de antigamente, não é? De um outro tempo, do nosso até mesmo. E o que fazer com isso? Como administrar essa mudança, se ela realmente existe? Muitas pessoas comentam: as crianças de hoje não são como aquelas crianças de antigamente, que obedeciam apenas com o olhar. Mas as crianças, elas aprendem observando. A sociedade toda mudou. Nem mesmo os pais dessas crianças são submissos aos chefes. Eles também questionam, também impõem regras e exigem respeito às leis de trabalho, por exemplo. As mães também mudaram. Não são mais como aquelas mães de antigamente, totalmente submissas e do lar. As mães de hoje saem para trabalhar, têm o seu próprio dinheiro e também contestam quando elas não concordam com os papais, com seus esposos. Portanto, a criança observando o mundo à sua volta, é natural que ela também queira ser tratada com respeito e dignidade. E, lógico, também tenha direito à fala, à voz ativa, principalmente quando as decisões as envolvem. Sentar com a criança e conversar, fazê-la participar de todas as decisões que a envolvem é uma forma de enriquecer o diálogo familiar, melhorar a interação em casa, favorecendo o afeto e o comprometimento de todos com aquilo que é melhor para a criança. Por exemplo, se vocês vão definir a que horário vão fazer a tarefa, senta com a criança e combina com ela. A envolva naquelas tarefas que fazem parte do seu cotidiano. E sim, logo que for possível, essas crianças também podem começar a ajudar em casa naquelas tarefas que são favoráveis e que são possíveis dentro do desenvolvimento daquela criança, da idade dela, tá? É uma forma da criança já ir adquirindo o senso de responsabilidade em relação ao mundo à sua volta. Sani, que é cada vez mais comum a gente observar crianças utilizando celular, videogame, isso é óbvio, não é? Não precisa andar muito por aí ou procurar em muitas casas. Mas em que momento a gente precisa acender o alerta? Como que a gente define que extrapolou, que passou da hora? Um forte indicativo de que a criança já desenvolveu a dependência à tela seria, por exemplo, quando a família viaja para um lugar onde não tem acesso à internet, ou até mesmo em casa, quando a internet é interrompida. Essa criança vai manifestar estresse, raiva, irritação, intolerância à fala, à explicação da mãe. É como se a criança saísse realmente
do seu estado emocional de calma, de controle, e ficasse alterada de um modo que os pais até se assustam ao ver a cena. Então, neste momento, já é a hora certa de procurar uma ajuda profissional. Muitos pais perguntam: então o que fazer? O que agregar na rotina da criança para que ela não passe tanto tempo no celular? Bem, comece demonstrando entusiasmo pelas atividades que a criança gosta, se envolva com as brincadeiras. Se ela não tem o hábito da leitura, que tal sentar com ela para lerem juntos? Muitos pais reclamam que as crianças não estão lendo, mas eles se esquecem de que eles podem estimular essa leitura. Eles podem sentar, incentivar, lógico, sempre uma leitura que seja adequada para aquela idade da criança. Também é legal quando vocês decidem juntos desfazer dos brinquedos que não são mais úteis. É uma forma da criança desenvolver um senso de sociedade. Por exemplo, separando aqueles brinquedos que não são úteis para doar para uma creche ou um abrigo. Também é indicado que as crianças tenham mais contato com a natureza, pois traz um relaxamento e também é saudável para toda a família. Outra dica importante é deixar a criança lidar com aquele momento de tédio, de ócio, em que ela mesma vai buscar uma estimulação que ela encontre ali em casa. De repente, as crianças, elas precisam desse tempo de não fazer nada, porém sempre este momento deve ser sem qualquer objeto que tenha bateria ou pilha. É aquele horário que vocês vão definir que a criança vai ficar ali. De repente ela vai escolher fazer uma pintura, ela vai querer brincar de quebra-cabeças, algo que não utilize pilhas ou bateria, reforçando. Então, finalizando, vocês perceberam que todas as atividades são sempre importantes, porém com a participação dos pais. É aí que muitos pais têm falhado, porque deixar a criança 4, 5 horas com o celular na mão, para os pais é melhor do que estarem brincando. Reflitam, pois futuramente vocês poderão ter prejuízos muito desagradáveis com esse uso excessivo. Também é muito importante que os pais compreendam que nesse processo de retirada do celular vai haver momento em que a criança não responderá bem. Por exemplo, a criança vai ficar irritada, ela não vai gostar, porque é um hábito que ela adquiriu e que vai ser necessário tirar. Ou seja, trazia um prazer, trazia um ganho. E agora, o que ela vai fazer? Neste momento, é preciso parceria, paciência e muita firmeza, não se deixando levar pelas manhas deste momento, não se deixando levar pelas chantagens que muitas crianças fazem. É neste momento que vocês vão demonstrar todo o amor a essa criança, explicando que vai ser melhor assim, porém, nós não vamos usar o celular agora, mas nós vamos cuidar das plantas, nós vamos passear com o animal da família, nós vamos passear no parque, fazer algo que agregue um valor saudável, uma presença saudável dos pais ali no lugar do uso da tela, tá? E também um puxãozinho de orelha. Não esqueça de dar o exemplo. Papai e mamãe, evite ao máximo usar o celular quando estiver com o seu filho, com a sua filha, pois as crianças aprendem muito mais com os exemplos do que com aquilo que os pais falam. É aquela velha história. É preciso fazer o que vocês estão pregando para que as crianças aprendam. Sani, como evitar chegar nesse ponto? Como que a gente estabelece esse acordo e evita danos futuros? Para evitar que as crianças e adolescentes usem o celular excessivamente, vamos pensar primeiro na família que ainda não entregou o celular para a criança. Antes de entregar, de dar de presente, não sei como é que é aí na sua casa, na sua família, mas no momento em que essa criança for receber o celular, é este o momento de estabelecer as regras claramente com relação ao tempo que as crianças poderão utilizar o eletrônico. É nesse momento que vocês vão fechar um contrato com essa criança, colocando metas e sendo firme. Por exemplo, vocês
Só vão pegar o celular depois que levantarem, tomar banho, escovar dente e arrumar a cama. Um exemplo. Vamos supor que a criança ainda não é capaz de arrumar sua cama. Você só vai pegar o celular depois que fizer a tarefinha da escola. É preciso que a criança compreenda que para ter um ganho, ela vai precisar ser responsável. E deixando claro que se não for seguido o horário ali seriamente, o celular será retirado. E não só falar que irá retirar, mas de fato retirar o celular. Bom, para finalizar, Sani, depois desse bate-papo, não é, dessas dicas mesmo, para a gente prestar bastante atenção nos nossos filhos, existe um prejuízo psicológico real para essa criança, para esse jovem que passa muito tempo em frente a uma tela? Falando em prejuízos, o cérebro humano ele foi desenhado para buscar uma estimulação constante. No entanto, para a criança, isso tem um prejuízo muito alto, pois quando essa superestimulação é tirada, o cérebro dela não relaxa, não descansa e segue pedindo a continuação do estímulo. E aí o que acontece? Desencadeia a ansiedade, a falta de concentração. Logo, essa criança não vai ter a mesma motivação para ler um livro, para estudar, para ter um momento de ócio, de meditação, de calma. Ou seja, é um prejuízo muito sério que tem levado muitas crianças a buscarem ajuda psiquiátrica e psicológica, né? Muitos pais, porque sozinho eles chegam num ponto que eles não conseguem mais lidar com essa situação. Prevenção é vida. Portanto, se a sua criança, seu adolescente está começando a usar celular ou se você já percebeu que está em excesso, procure controlar. Perdeu o controle, não está conseguindo ajudar o seu filho, a sua filha? Busque ajuda especializada o mais breve possível. Nós estamos no início de um ano escolar, um ano letivo. É neste momento que a criança precisa ser amparada e cuidada para que ela tenha sucesso na vida escolar. Gente, dicas valiosas, né, da Sani Neves, sempre aí nos orientando, nos ajudando. Agora, por falar em dicas valiosas, tem uma notícia muito boa ainda falando sobre questões psicológicas, né, sobre esse auxílio tão importante para quem estava esperando a volta do serviço de psicologia aplicada da Universidade Federal, que estava parado desde a pandemia, agora vai voltar. Isso é muito bacana, de forma presencial. Serão disponibilizadas, a princípio, 130 vagas para adultos, 20 para adolescentes e 20 infantis. Os atendimentos serão realizados por estudantes do curso de psicologia da universidade, com supervisão dos seus professores. Qualquer pessoa pode se inscrever, independente da sua ligação com a universidade, desde que tenham disponibilidade para comparecer semanalmente aos atendimentos. Como explica a coordenadora administrativa e responsável técnica, a doutora em educação pela UFMT, Ellen Santana de Souza. Elas são feitas presencialmente aqui no SPA, vão ocorrer nos dias 9 e 10 de fevereiro, nos horários das 8 às 12 e das 14 às 18, enquanto houverem vagas. Então, as pessoas vão chegar, vão ser distribuídas as senhas e nós vamos atendê-las e fazer as inscrições conforme as demandas. E outra etapa dessa inscrição é o processo de triagem. Então, nesse momento já será agendada uma triagem para a semana seguinte e a pessoa tem que comparecer. Um dos critérios para que a ficha se mantenha ativa no serviço é que participe corretamente da triagem e que atenda aos nossos contatos, né? Chamando para iniciar o atendimento. A questão da frequência também é um critério importante para se manter a vaga e o acompanhamento do serviço. Então, isso tudo também vai estar especificado na inscrição. A gente vai entregar um folderzinho com essas informações. O processo de triagem, ele é uma escuta mais ampliada para saber da queixa, aquilo que o paciente nos traz, para que nós possamos classificar essa demanda, né, em termos de urgência, em termos de possibilidade de atendimento dentro do serviço, ver se é uma demanda que se enquadra para o atendimento ou se necessita de um encaminhamento para um outro serviço de saúde ou outras áreas, se isso for identificado. Então, ele é um serviço de análise e avaliação dessas queixas e distribuição desse caso aqui dentro do serviço.
Boas dicas, né, gente? Muito importante cuidar da nossa saúde mental. Gente, falando em educação, o vereador Sargento Joelson orienta os pais que não conseguiram vagas em creches para seus filhos, né, nesse ano letivo aí, para levar o caso à justiça. O motivo é uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em setembro do ano passado, determinando, aliás, que é dever constitucional do poder público de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. No julgamento realizado no ano passado, o Supremo já havia estabelecido que a oferta de vagas para a educação básica pode ser reivindicada na Justiça por meio de ações individuais. O ministro Luiz Fux, relator do processo, diz que o Estado não pode ser omisso e que as prefeituras são primariamente responsáveis pela universalização da educação básica. O vereador Sargento Joelson ele afirmou o seguinte, que o município está inerte até o momento e contou que o gabinete dele já propôs mais de 20 ações para tentar assegurar as vagas a essas crianças em idade de creche. O vereador reforça que cabe a todos os pais de crianças que estão fora de salas de aula buscar a justiça. O vereador cita como possível solução que o Ministério Público adote a modalidade de parceria público-privada, chamada de PPP, ou com entidades filantrópicas para sanar aí o déficit de vagas. Vamos ouvir. Metade praticamente das crianças em idade de creche no município de Cuiabá estão fora da sala de aula por falta de sala de aula. Acontece que no mês de novembro o STF decidiu que os municípios brasileiros são obrigados a oferecer essas vagas de creche e os municípios precisam se mexer. O problema é que Cuiabá não se mexeu até agora, nós temos esse déficit de 4 mil alunos fora de sala de aula e o encaminhamento que nós, enquanto Câmara Municipal de Cuiabá, estamos dando é para que esses pais possam judicializar essa situação e garantir que seus filhos possam entrar na sala de aula. É direito da criança, não só do pai, mas da criança principalmente, para que ela se desenvolva melhor, para que ela tenha um futuro melhor. E isso não está acontecendo em Cuiabá, apesar de uma decisão que obriga o município a providenciar essas vagas. O município está inerte até o momento e nós esperamos que os pais comecem a judicializar isso. Inclusive nós, enquanto gabinete, já propomos mais de 20 ações até agora e cabe a todos os pais que estão com as crianças fora de sala de aula que busquem a Defensoria Pública, que busquem o Ministério Público, que busquem um advogado particular e entre com essas ações para que o município se sinta na obrigação de fornecer essas vagas. A nível de Brasil, nós temos uma série de situações, né? Nós temos o estado de São Paulo, por exemplo, que está resolvendo esse problema com PPPs, né? Com acordos com entidades privadas, como igrejas, como a Assembleia de Deus, como Polícia Militar, e dividindo as despesas. O município divide essas despesas com essas entidades e fazem creches filantrópicas. Seria uma saída para Cuiabá. Nós temos uma série de entidades em Cuiabá que teria condição de manter uma creche para os seus filhos, para os filhos dos seus servidores, para o filho dos seus membros das associações, e essa seria uma alternativa. Tem outras alternativas que aí eu já não acho tão ideal, como Rondonópolis, aqui em Mato Grosso mesmo, está atendendo 100% das crianças em um período só. Cuiabá atende nos 2 períodos. Lá em Rondonópolis, uma parte das crianças estuda na parte da manhã e outra parte à tarde. Resolveu-se também os problemas. Então, de modo que nós temos que buscar resolver esse problema e para isso o município precisa se mexer. E é isso, a gente fica por aqui. Espero que tenha aproveitado, espero que tenha curtido a nossa companhia também nesse programa especial de carnaval, mas também com muita notícia, além de festa, além da folia. Amanhã volta, né? Deverá voltar tudo ao normal, de um modo geral, pelo menos a partir do meio-dia, a vida que segue. E nós, claro, estaremos por aqui com mais informação e com Agora na Conte esperando por você. Aproveite, divirta-se, mas sempre com juízo, com responsabilidade. E a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Você ouviu Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Volta amanhã na Rádio Conte e no portal Lei Agora.